Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Hoje é 22 de janeiro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E a gente lembra que é muito bom contar com sua companhia, com seu carinho e também com sua audiência. Estamos juntos iniciando uma nova semana e eu te desejo que ela seja produtiva e abençoada, não só para você, mas também para toda a sua família. E hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre custo de vida e salário mínimo. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia para você interagir com a gente e muito mais. Então fica conosco, porque o assunto do dia, ele só está começando. E a gente inicia esta edição do programa já te explicando o que é custo de vida. É a soma dos preços pagos pelos diversos serviços e bens que são consumidos pelas pessoas. Ou seja, o quanto você gasta no aluguel de casa, em transporte, roupa, comida, educação, entre outros. Esses gastos todos, eles estão pesando no seu orçamento? Olha só, quando você paga por esses serviços, sobra alguma coisa no final do mês? Se a resposta for não, você tem ainda mais motivos para acompanhar esta edição do programa. Vamos falar sobre planejamento financeiro, vamos trazer dicas de como economizar em casa e quem vai nos ajudar com essas informações, dicas e também orientações são as nossas convidadas de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com a Aldineide Rios. Ela que é consultora financeira, ela também coach financeira. Daqui a pouquinho a gente dá início ao nosso bate-papo com a ajuda também da Ana Paula Gomes. Ana Paula é economista doméstico. Daqui a pouquinho a gente dá início ao nosso bate-papo, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem que mostra se vale a pena mesmo fazer sua feira do mês no atacado ou no varejo. Qual a diferença? Será que tem alguma vantagem em fazer essas compras no atacado? Confira! As compras em atacado podem ser uma boa saída para quem quer economizar, mas a vantagem real só aparece quando o cliente enche o carrinho, ou mais de um carrinho. É que as compras compartilhadas são economia na certa para famílias grandes e até grupos de vizinhos. Eles podem ter um grande benefício se eles se organizarem. E às vezes não apenas pelo preço, né, que ao comprar em grandes quantidades o preço geralmente é mais atrativo, mas também pelo deslocamento, né? Então dividem ali uma tarefa, uma pessoa vai ficar incumbida de comprar certos produtos, outra vai ficar de outros, e aí não precisa deslocar-se tanto, né? O nosso trânsito já é tão complicado e gasto com combustíveis. O professor em Economia e Finanças explica que além do desconto pela quantidade, o cliente não pode esquecer a lista de compras. Ao ir para um estabelecimento, ao ir para um ponto de venda, a pessoa tem a sua listinha já definida, aquilo que vai buscar. Evite, quando é possível, de levar a criança junto, porque a criança fica tentada com aquela marca, com aquele desenho e tal. E sempre procurar buscar as melhores promoções. Karina e Nelson não dispensam o caderninho na visita ao supermercado. A gente tem que trazer uma listinha, porque senão a gente acaba se perdendo aqui no supermercado. Porque é uma variedade muito grande e a gente acaba gastando mais, né? Essa lista ela é importante porque nos dá agilidade e ao mesmo tempo a gente vai direto nas promoções. E ainda mais é minha obrigação, que eu sou professor de matemática, já faço a conta logo aqui com ela e a gente já aproveita as promoções. O Antônio não costuma trazer lista, mas afirma que não deixa de pesquisar. A gente já vem já com aquilo na cabeça já na mente. A gente já vai direto. A gente nem precisa a gente perder muito tempo procurando, né? Porque a gente já vive com pouco dinheiro e já vive acostumado na economia. E o tempo precisa ser um aliado. A economia exige pesquisa. A pessoa que vai para o supermercado ou com fome, né, ou com pressa, ela não tem tempo de comparar as diferentes marcas, de ver inclusive o prazo de validade, né? Porque às vezes a gente compra um produto que já está próximo de expirar e se a gente comprar em grande quantidade vai acabar gerando desperdício. Agora, segundo o especialista em economia, é preciso ter cuidado com as promoções, principalmente as do tipo Leve 2 e Pague 3. Em alguns casos, comprar as unidades separadas pode ser mais vantagem que levar o combo. Um ponto de venda, ele tem o objetivo de fazer vendas maiores, né? Então, ele vai sim tentar lá algumas armadilhas, algumas cascas de banana aqui e ali para você escorregar. E é natural, a gente acaba sendo suscetível a algumas desses truques.
Mas o consumidor mais atento, ele consegue mesmo identificar onde que ele tem vantagem e onde ele não tem. Pois bem, ainda mais atenção, né, para saber onde você tem vantagem, onde não tem. A gente lembra que é sempre bom você fazer a feira, levar ali uma lista, um papel e uma caneta. Daqui a pouquinho vamos falar sobre pesquisa de preço. Vamos falar com a ajuda das convidadas, mas a partir deste momento a gente abre o espaço do programa para você participar, para você interagir. Antes de ouvir a gente quer te ouvir. Você pode participar conosco respondendo a nossa enquete. E a gente vai descobrir a partir deste momento qual é a pergunta de hoje, qual a dúvida que a gente tem a fazer a você que está em casa. A pergunta, na verdade, é a seguinte: vamos lançar aqui a nossa enquete de hoje, que é a nossa pergunta do dia. E a gente quer saber de você o seguinte: você pesquisa bastante antes de fazer uma compra para economizar nas contas de casa? Você tem esse hábito de pesquisar? Sim ou não? Você vai ligar para a gente, vai mandar sua mensagem, vai interagir e a gente vai ler daqui a pouquinho. Primeiro, através da nossa fanpage, você pode interagir. facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage disponível para você acessar, responder aqui a nossa pergunta de hoje, mandar também a sua dúvida, deixar seu depoimento lá na nossa fanpage, é no facebook.com/assunto do dia. Você pode interagir também através do nosso WhatsApp 991774828 991774828. Você vai acessar o nosso WhatsApp, deixar aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho vamos ler e responder essa sua dúvida ao vivo aqui no nosso programa com a ajuda das nossas convidadas. E tem que seguir mesmo as dicas que acabamos de repassar para poder economizar ainda mais. Afinal de contas, o novo salário mínimo que está em vigor desde o dia 1º deste mês é de R$ 954. Ou seja, a remuneração mínima do trabalhador brasileiro, que em 2017 era de R$ 937, sofreu um reajuste de apenas R$ 17. Isso significa que o valor subiu apenas 1,81%. E de acordo com a estimativa do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o valor do mínimo para sustentar uma família com 4 pessoas aqui no Brasil é de R$ 3.731,39. Esse é o valor ideal, mas cada trabalhador brasileiro registrado aqui com salário mínimo no nosso país não chega a receber 1/3 desse valor. E como é que se vive, né, entre o ideal e o real? O jeito é fazer algumas adaptações e a gente vai a partir deste momento saber, com a ajuda, né, das convidadas, essas adaptações, como economizar. E eu primeiro quero dar boas-vindas aqui, dizer que é um prazer recebê-las. Aldineide Rios, consultora financeira, mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, prazer todo meu compartilhar essas informações com a população. Também queria dar boas-vindas a Ana Paula Gomes, economista doméstico. Seja bem-vinda, Ana Paula. É sempre um prazer, né, estar aqui com vocês, debatendo sempre sobre esse assunto que é tão importante para a população. Desde já agradeço a oportunidade. A gente começou o programa já explicando, né, o custo de vida, que é o tema do programa, custo de vida versus salário mínimo. A gente viu que é o que você gasta pelos serviços, né, que são oferecidos, produtos e serviços que você adquire, bens e serviços, e tem pesado no bolso dos brasileiros esses serviços e bens nos últimos anos, né? Como é que a gente começa explicando? Por que as pessoas estão percebendo que aluguel está mais caro, que fazer a feira no final do mês está pesando um pouco mais no bolso? Como é que a gente explica isso? São vários fatores que estão atribuídos, né, a essa alta, a esse peso no bolso do brasileiro? É verdade. Quando falta, o mês acaba antes do dinheiro, então, assim, sobra muito mês para pouco dinheiro, a gente começa a perceber com mais propriedade. No início, o mês, o dinheiro durava até o dia 20, está durando até o dia 15, está durando até o dia 10, cada vez está durando menos. E o ano passado, com muito desemprego, com a população ficando sem dinheiro, começou a prestar mais atenção a isso. E começou a se preocupar também, algo que não era tão comum, as pessoas estarem preocupadas com essa organização financeira. Infelizmente, foi o lado bom da crise. As pessoas passaram a se preocupar. E assim, é importante que esse hábito que foi adquirido, mesmo com um novo emprego, nova situação, que perdure, que absorva e permaneça com esse hábito de organizar as finanças.
organizando as finanças, né, por mais que esse trabalhador ele receba apenas um salário mínimo, ele vai conseguir chegar no final do mês e respirar um pouco mais aliviado, sem estar no vermelho. É possível que isso aconteça ou não? A gente pode lançar mão de algumas estratégias, como ela falou, tem algumas coisas que vieram, né, junto dessa crise para fazer a gente repensar. Então, assim, é muito difícil você dizer que um salário mínimo, né, dá para sustentar uma família durante um mês. Mas algumas estratégias podem ser utilizadas para que a gente consiga fazer esticar esse dinheiro, né, valorizar ainda mais aquele dinheiro que a gente recebe. Valorizar, né, porque entre o ideal e o real, né, a diferença é muito grande. Menos de um terço, né? Menos de um terço o trabalhador recebe. O DIEESE fala que o ideal seria R$ 3.731,39 para uma família, né, com 4 pessoas. Pois é, a Fica distância é muito difícil grande. quem está recebendo essa informação agora, né? Porque o DIEESE, quando lança uma pesquisa, quando fala o ideal, é porque ele calcula, né, esse custo de vida, principalmente aqui na região metropolitana do Recife, que é um pouco mais alto, né? É difícil digerir essa informação, que o ideal seria 3.700. Com certeza. Você sente no bolso e cada vez você tem que ficar mais criativo. E, infelizmente, tendo que abrir mão de certas coisas e, muitas vezes, a alimentação. Você troca alimentações mais nutritivas por uma que vá dar mais volume para poder suprir essa falta de dinheiro. Porque a inflação, na prática, ele sentiu muito mais. Ele sentiu ir ao supermercado, ir na feira, que não foi 2%, mas vem o salário dele com pouco mais de 1% de aumento. Existe uma questão que é muito importante frisar, que mesmo que o salário mínimo fosse 3 mil, como o DIEESE, né, sugere, teriam algumas famílias que não iam conseguir sobreviver um mês inteiro com 3 mil, porque a organização financeira, ela parte do pressuposto que você precisa se reorganizar, que você precisa repensar isso junto com toda a família, porque às vezes quanto mais você ganha, mais você gasta. Né, e gasta desordenadamente e gasta de forma que não valeria a pena. Então, assim, ganhar R$900, a gente já está vendo que não é uma coisa que a gente consiga administrar tão facilmente. Mas ganhar R$3.000, às vezes, não é uma coisa que você também vai conseguir administrar. Então, o foco seria a organização financeira de fato. Né, o planejamento, todas essas palavras têm que entrar no dia a dia da família. Né? Seja ela quem ganhe 900, seja ela quem ganhe 3 mil, caso o salário mínimo fosse 3 mil reais. Esse planejamento é colocar tudo no papel. Não é só colocar no papel, porque muitas vezes as pessoas pensam que anotar, eu anoto tudo que eu gastei e eu sei para onde gastei. Ótimo. E daí, fez o que com essas informações? É você olhar para frente. Todos nós sabemos que o mês que vem o IPVA de carro para quem tem. IPTU das casas estão aí. Matrícula de escola, por mais que você, nas escolas municipais e estaduais, você ganhe material, mas sempre tem alguma coisa que você precise comprar. Vem um sapato, vem uma roupa que você precisa comprar. Então, assim, tem gastos que são certos durante o ano. E você não olha para ele com antecipação. Então, isso é planejar. Você olhar para frente e saber que no mês de fevereiro eu vou ter o pagamento do IPVA do meu carro para fazer. Foi o que você fez o ano passado para isso. Você chorou, se endividou porque não tinha dinheiro, aí ficou pagando durante 4, 5, 6 meses. Sabemos que pagar à vista você tem desconto. De repente eu sei que minha geladeira já está velha, consome muita energia e eu preciso trocar. Mas o que eu faço isso? Não, eu compro e parcelo. Mas eu não olho que eu vou ter que fazer isso. Se eu der uma entrada, será que vai reduzir as parcelas, vai ser melhor para mim? O que eu vou economizar na conta de energia? Será que não compensa? Então, assim, é olhar para frente, isso é planejar. Muitas pessoas anotam. E que, infelizmente, não são nem tantas assim. Mas já anotar já ajuda, mas não é suficiente. Planejar é olhar para frente, saber o que você quer fazer, saber onde você vai gastar seu dinheiro. É pé no chão. É pé no chão? É pé no chão. Quando a gente fala, né, despesas fixas, são aquelas que vão chegar todo mês. Mas não porque o nome é fixo que a gente não tem como reduzir o valor daquela receita. Porque, como foi bem falado, a gente pode economizar na conta de água, luz. Isso tudo entra na despesa fixa, não é verdade? A gente pode fazer alguma coisa em casa para tentar minimizar esse valor. E né, muitas que tá vezes alto. nós olhamos assim, eu estou precisando, meu orçamento está estourado em R$100. Eu não consigo reduzir R$100 da conta de energia. Mas eu consigo 10, consigo
mais 10 na água. Do supermercado, se eu for mais criativo, reaproveitar e evitar desperdício, eu posso economizar 20, 30 reais fazendo. Então, assim, é um pouco de cada que vai somar e dar esse resultado. Acho que o desperdício ele faz muita diferença no final do mês, tanto na alimentação, quanto na conta de água, na conta de luz. É preciso repensar, né? E evitar esses desperdícios. É fácil repensar isso? É fácil. E alguns deles é, inclusive, fácil também fazer com que seja aplicado. Como, por exemplo, uma luz, né, num quarto, você pode trocar lâmpadas, né, pelas que consomem menos energia. E também você pode criar o hábito de sempre que sair daquele ambiente que não tem ninguém utilizando, você desligar a lâmpada. Né? Você vai sair, o interruptor está ali, para você acionar toda vez que for preciso. Então, você não está no ambiente, desliga aquela lâmpada. Voltou para o ambiente e liga de novo. Isso não tem problema nenhum. O importante é que essas coisas se tornem hábito para todos da família. E muitas vezes, nessa questão de energia, tem ambiente que não... Nem precisa. Nem precisa, mas você está tão habituado em entrar no ambiente, ligar o interruptor, que já liga, mesmo sem estar precisando. Tenta fazer o teste, tomar um banho durante o dia sem precisar. Sempre tem uma janela, desde que tenha uma iluminação básica. Muitas vezes dá para fazer. Estamos habituados a tantas coisas, né, que às vezes no final do mês pesa bastante. Se esse hábito fosse de uma educação financeira, se começasse já na infância, a situação seria bem melhor, né? Seria bem mais agradável, né, para as famílias. É porque a gente diz assim, quando crescer aprende. A gente tem infelizmente, esse erro de não ensinar essas coisas, querer falar, esse é assunto sério, isso não é assunto para criança. Fala na linguagem dela. Não vai falar na tua linguagem como está falando com o economista, mas falar com a criança, da importância do dinheiro e do valor que o dinheiro tem. Por isso é importante incluir as crianças desde cedo nessas decisões, né? Nessas discussões, como ela tá dizendo. Tem coisa que ela não vai alcançar, né? O entendimento, mas você pode instruir de maneira que ela compreenda. Então, a gente trabalhar a questão da economia, por exemplo, da água, junto com o meio ambiente é muito importante, porque a água é um recurso, né, que cada vez mais vai ficando escasso, e a gente pode introduzir com a criança a questão de, quando for escovar o dente, fechar a torneira, porque a água é um recurso escasso. Então, ela não está nem preocupada com a questão da conta, né? Mas se você, porque é uma coisa palpável para ela é a água, e não a conta, que ela não tem nem acesso às vezes. Mas são esses pequenos, essas pequenas instruções que a gente vai dando, né, que você vai alimentando no dia a dia. Uma vez dá certo. Uma hora você vai passar no banheiro e a criança vai estar com a torneira fechada escovando seu dente. Não vai precisar mais que você diga, menino, né, fecha a torneira enquanto está escovando o dente. Então, assim, você vai criando esses hábitos e ela vai crescer. E explicar o porquê. Também, não exatamente. Desliga a torneira, não. A água é um recurso escasso. Você está explicando que ele vai ver isso também na escola e vai começar a associar. Então, você vai tendo outros objetivos. À medida que ela vai crescendo, você vai incluir. A conta termina ficando mais cara quando a gente vai gastando. Você vai gradativamente educando e ela vai vendo que tem uma construção em cima disso. Tem uma lógica, né? Vai percebendo que tem uma lógica. Não é chegar e mostrar a conta de energia para a criança falando que está em tal valor. Para ela é só um papel. É mais um número, é mais um número. Não vai entender nada do que está acontecendo. Tem que ter esse diálogo. A escola também pode contribuir de alguma forma. E esse pai e a mãe que percebe que na escola isso não é trabalhado, ele também pode chegar a esse professor e sugerir uma aula desse tipo? A educação, ela tem que ser conjunta. Não adianta, tem algumas escolas que já inseriu a educação financeira na escola. Outras não. Só que assim, algumas têm em casa, não tem na escola. Outras têm na escola, não tem em casa. Então assim, é um conjunto. O pai participar da vida escolar, isso ajuda bastante, que isso fica distante os dois. Então, você inserir na aula de matemática, você ensinar que na hora de um juro composto, juro simples, tem diferença e o poder que ele tem de multiplicação. Saber que multiplicar e somar são diferentes, usar isso no dia a dia da criança, trazendo para a realidade. Então, isso vai ajudar muito ele. Por falar em ajudar, né, esse reajuste que está sendo muito bem falado, né, por muitas pessoas, a gente lembra que na edição anterior que a gente falou sobre salário mínimo, sobre planejamento financeiro para 2018, muita gente ligou para a gente criticando, né, o reajuste de apenas R$17. Apenas R$17 foi um reajuste de 1,81%. Como é que vocês avaliam, né, esse reajuste para a gente encerrar esse bloco do programa, para deixar para lá um pouquinho essa questão do reajuste do salário mínimo? Porque
R$17 quando a gente vai vendo, né, o reajuste de várias outras coisas, que todos os anos tem reajustes. Os reajustes às vezes são bem maiores do que R$17. Como é que o trabalhador lida, né, com essa situação? Estava na expectativa de um reajuste maior? 1,81%. Na realidade, quando assim, eu já estava escutando algumas pessoas no momento que estava comentando sobre esses reajustes, isso é para mim de consolação, é só para dizer que não reajustou, que manteve o mesmo valor, porque na realidade ficou muito aquém do mínimo necessário para não perder o poder de compra. Porque com R$17, naturalmente, de um ano, imagina, um ano de 2017 inteiro, com tudo que você passou, R$17 no final das contas de janeiro não foi nada. Ele perdeu. Só que ele não perdeu pouco. Ele perdeu e perdeu muito. Quer complementar, Ana Paula? Fica à vontade. Pois é. Se você dividir, né, esse valor, R$17, por todo o ano, mês a mês, a gente sabe que a perda é muito maior do que o acúmulo. E aí, o que é que acontece? Quando a gente reajusta o salário mínimo, tudo vem junto. Né? E os reajustes não são em cima desses R$17. Uma conta feita totalmente distorcida desse valor. E aí, ao invés de você ter ganho 17, você vai perder muito mais do que os 17 que você está ganhando nesse prêmio de consolação, que essa é a palavra correta para ser utilizada nesse momento. Quando você começa, todo ano, quando tem um reajuste, você começa aquele mês, o primeiro mês, o segundo mês, com poder de compra mais adaptada. Você vai voltar a comprar coisa que você deixou no longo tempo e o tempo vai passando. Quando chega dezembro, você já perdeu tudo aquilo que você conquistou. Aí você tem a esperança de repor aquilo, não. Vou pelo menos passar mais 2 meses com poder de compra recuperado. E esse ano a frustração foi grande, porque isso não aconteceu. Não. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje, no assunto do dia, estamos falando sobre custo de vida. E a partir de agora, vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem vai trazer essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdisson, para você uma ótima segunda-feira, para vocês que estão nos acompanhando. Nós estávamos aqui pesquisando na internet, olha só o que a gente encontrou no blog Tua Casa. São 43 dicas para economizar dentro de casa. Para economizar com os gastos domésticos, todo esforço é válido de cada membro da família. E uma das contas que mais pesam no orçamento é a de energia elétrica. Muita gente esquece a luz do banheiro acesa enquanto está em outro cômodo ou deixa a televisão ligada enquanto dorme. É por isso que nós vamos trazer algumas dicas para fazer a diferença no seu bolso. Quer ver uma coisa bem simples e que já vai fazer você economizar energia? Desligar os eletrodomésticos da tomada, porque aquela luzinha vermelha também consome energia. E agora no verão, que tal aproveitar a luz natural do dia para abrir as cortinas e evitar acender as luzes dentro de casa? E se você for comprar algum eletrodoméstico, é importante adquirir aparelhos com o selo da Procel com a classificação A, porque eles consomem menos energia. Agora a gente volta ao estúdio para saber outras dicas. Voltamos com você, Valdisson. Ok, Tânia, muito obrigado por essas dicas importantíssimas. E a gente segue falando sobre energia elétrica, que pode pesar também no orçamento deste ano de 2018. A gente vai conferir algumas dicas e as convidadas vão nos ajudar a como se coloca isso em prática. Isso que vamos ler a partir de agora. É possível colocar em prática ou é algo muito distante da nossa realidade? Eu acho que não. É por isso que estamos trazendo aqui essa dica para você que está em casa. Olha só, você já observou, né, a parede de sua casa? Será que é uma tonalidade muito escura que deixa o ambiente escuro e por isso provoca ali a você a ligar a luz, né, a energia de casa, mesmo sem precisar, mesmo de dia? Uma dica importante, se você observou isso, você pode pintar as paredes internas e os tetos de sua casa também com cores mais claras, né, Ana Paula? Isso. A gente, quando pinta as paredes internas com cores do ambiente, que deixam elas mais claras, a gente evita que a gente acenda a luz mais cedo. Então, assim, a gente mora numa região que tem sol praticamente o ano todo.
Então, quanto mais sol a gente tem, menos a gente vai precisar da luz solar, porque o ambiente ele continua claro. E até no inverno a gente tem muito sol também, né? Aqui a gente não tem muita incidência. Tirando o ano passado, que foi um ano atípico, que choveu, mas isso faz uma diferença tão grande, porque as horas de uso da lâmpada, da energia elétrica, ela reduz drasticamente. Aí quem está em casa está se perguntando, né? Mas eu vou gastar para pintar, vou ter que comprar tinta, né? E ter a mão de obra também para pintar essa parede. Vai compensar? Aproveita o momento de reforma. Eventualmente, a gente precisa dar manutenção. A gente não pinta uma vez e deixa a vida toda. Então, aproveita esse momento e faz essa troca de cor. Tira a escura e aproveita. E abre janela, abre porta, puxa as cortinas, que além de ventilar, vai trazer a luz para dentro de casa. Se a casa tem telha, né? Tem algumas telhas também, né? Coloca uma transparente que ajuda a iluminar mais o ambiente. Tem que ficar antenado, né? O que é novidade no mercado, o que vem a ajudar você a economizar. Tem que pesquisar, Ana Paula. Tem, é preciso. A gente tem hoje a internet que ajuda demais. Você não precisa nem sair de casa, muitas vezes, para saber o preço, né, das coisas. Então, assim, você pode fazer um orçamento sentado no sofá. Nesse momento, enquanto está nos assistindo, no intervalo, você pode até fazer, né, uma pesquisa, porque as grandes redes, né, que vendem esse tipo de material hoje estão todas conectadas com a internet. E eles também dão dicas. As próprias redes de grandes armazéns, eles orientam você a aproveitar melhor a iluminação natural. Ótimo, vamos à próxima dica, vamos saber aqui qual é a próxima para você economizar dentro da sua casa. Olha só, em casos de mesas de trabalho, né, e de leitura também, é importante que você coloque as próximas às janelas. Isso é uma dica fantástica. Né? Se você tem o hábito ou tem a necessidade de usar isso durante o dia, então você vai usar muito menos a energia, porque você está se aproveitando, por assim dizer, da luz solar, porque ela vai incidir diretamente e ela é muito melhor do que a luz a luz elétrica para você poder trabalhar. Então, reorganiza aquele espaço, coloca ela mais junto da janela e abre a cortina, né? E abre a cortina. E abre a cortina, porque senão não vai servir de nada. É a questão do planejamento, que não é só na parte do dinheiro, do bolso, mas do espaço, de olhar o ambiente de casa. Na hora que você vai mudar a decoração, pensa, por que eu vou colocar minha mesa de trabalho num ambiente distante da janela? Na hora dessa mudança, pode rever esses conceitos. A funcionalidade, né, desses móveis, de tudo, né, desses tem que ter um porquê. ambientes. Fica bonito, não é que não vai deixar, vai continuar bonito. Quando você harmoniza, com certeza fica muito bonito. Próxima dica, vamos a outra tela. Outra dica interessante, as lâmpadas de LED, né? É bom que você prefira lâmpada de LED. Economiza mais, né? Essas lâmpadas, a princípio, elas são mais caras, né? Quando você vai fazer a comparação, você toma um susto. Mas o que ela vai trazer de economia, até porque ela tem uma vida útil, né, imensamente maior do que as outras lâmpadas incandescentes. No final, é aquilo que ela falou no começo. Você vai planejar para frente, você vai planejar para o futuro. Então, lá na frente, você vai ver o que valeu a pena. E olha que a mudança que já aconteceu. A gente usava incandescente, mudamos para fluorescente, que vimos que está uma redução grande. E agora já mudamos para LED. Uma lâmpada de LED, hoje, se for comparar com a primeira leva de lâmpada que nem está mais fabricando, as incandescentes, é uma distância muito grande. Então, é hábito, é mais cara. Ao primeiro momento, sim. Dá para trocar todas de uma vez só? Não, então vai trocando onde você usa mais, o ambiente que você está mais utilizando. Então, vou trocar aqui, no próxima vez troco um e outro, e assim uma você vez por mês, consegue, a cada 2 meses, a cada 3 meses, mas se você não começar, não vai terminar nunca. É verdade. Ok, vamos à próxima dica. Vamos ver qual cômodo da casa agora você vai economizar, aprender a economizar. O fogão, né? Evite colocar o fogão e a geladeira próximos um do outro. Colocar o fogão e a geladeira junto faz com que o calor do fogão sempre esteja, né? Assim que você abre a geladeira, aquele calor, ele adentra a geladeira e a geladeira continua trabalhando para manter, para resfriar aquele espaço. E também evitar que a geladeira fique próximo a paredes muito quentes, a incidência direta do sol, porque com isso ela vai, sempre que você abrir a geladeira, aquela temperatura mais alta entra na geladeira e ela vai continuar trabalhando e vai continuar gastando energia. Tem uma outra coisa também que é importante com relação tanto ao fogão quanto à geladeira. Fogão, quando a gente for fazer o processo de cozinhar, né, de cocção, que a gente fala,
observar o tempo de cozimento. Às vezes você coloca a água para ferver, meia hora depois a água ainda está lá fervendo. Né? Então, assim, tem que ter esse cuidado. O gás está pela hora da morte. Né? Está um absurdo, infelizmente. Então, um reajuste a gente muito alto. muito alto, assim, um reajuste quase que imoral, né? Que tem acontecido. Então, você coloca a panela com água para ferver, vai cozinhar o macarrão, então tampa aquela panela. Né? Quando ele ferve, você pode baixar tranquilamente, né, aquela chama, porque a água já atingiu a sua temperatura de ebulição e ali ela não vai acontecer mais nada. A tendência vai ser secar. Quanto à geladeira, é observar com cuidado os espaços que a geladeira tem. Não é à toa que a gaveta de verdura está lá embaixo, né, porque ali seria a parte menos fria da geladeira. Então, assim, você consegue organizar a sua geladeira colocando os alimentos nos seus locais corretos, você vai evitar o desperdício também. E nada de abrir a geladeira para pensar, né? Muita gente abre, pensa a e depois geladeira fecha, é um não grande pega nada. vilão, né? Ela tem um consumo alto, ela é responsável por uma parte grande do consumo de energia da casa. Então, assim, são hábitos. Abrir para ficar pensando no que você quer, colocar alimentos quentes dentro da geladeira, botar roupa para secar atrás da geladeira. Tem pessoas que ainda fazem isso. Infelizmente, isso consome muito. Então, trocar a borracha periodicamente, fazer teste, coloca um papel e puxa, vê se ele prende. Então, isso vai ajudar a reduzir o consumo da geladeira, que é um grande vilão. Ele consome quase 30%, é responsável pela conta de energia. E sem contar que geladeiras antigas têm um consumo muito mais elevados. Então, muita atenção, porque às vezes trocar compensa o valor da prestação que você vai pagar. Voltando para o fogão, né, ainda na cozinha, tem alguma coisa a mais para se fazer para economizar o gás de cozinha? Tem. Quando você, por exemplo, você vai cozinhar um macarrão, você está fazendo feijão, põe a panela de água em cima, que quando for colocar ela para ferver, ele já está no processo, já está quente, já demora menos. A tampa para usar em todas as panelas para conservar o calor ali. Vai fazer aproveitar verdura no vapor em cima de panela de feijão, em cima de panela de carne, ajuda bastante. Pois são dicas que às vezes quem está em casa nos assistindo pode dizer, como é que a gente vai fazer isso no dia a dia? Mas isso é tão prático. É hábito. É a questão de planejamento. Se eu vou cozinhar um macarrão, então eu já vou aproveitar que no caso da tampa, eu posso substituir por outra panela, porque eu vou fazer o café, então eu já preciso começar a esquentar a água do café, então eu vou colocar aquela panela uma em cima da outra. Então é uma questão de planejamento, você tem que colocar as coisas na ordem que você vai poder aproveitar mais, e sempre dá certo. E não tem que fazer comida todo dia, você pode fazer comida planejada, comida separar em porções, já guardar em porcionadas, que isso vai reduzir bastante. Exatamente. A gente fala, né, dessas adaptações que é preciso fazer para economizar, mas nunca, né, você substituir o botijão de gás por o álcool, né? A gente viu muita gente substituindo o botijão de gás por álcool. Cresceu muito o acidente. E aumentou consideravelmente, né, o número de queimados. Infelizmente. As pessoas dando entrada no Hospital da Restauração, a gente avisa que isso é muito perigoso, não é para se fazer. E ouvindo várias orientações, principalmente do Corpo de Bombeiros, eles orientavam a usar a lenha, ao invés de usar, né, o álcool, porque é muito perigoso, totalmente inflamável, e a gente vê cada vez mais crescendo o número de acidentes. A gente sabe que está quase impraticável o valor do botijão de gás. Em alguns cantos, 70, 60 reais, tem essa variação, e muita gente está recorrendo, né, ao álcool, o etanol, que é muito inflamável. Então evite isso, né? Tente. Se não tem como fazer, infelizmente a gente chegou, né, nessa situação aqui no nosso país, de estar orientando quem está em casa, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a utilizar a lenha ao invés de um álcool. Que também não sai tão barato, mas assim, e não é prático, tem todo um incômodo. Mas se você aproveitar, mudar seus hábitos, cozinhar com mais consciência, reaproveitar, usar tampa, não esquecer água fervendo por horas e horas e horas, colocar uma panela no fogo, deixar ela lá à vontade. Então, tudo isso, se já o feijão já cozinhou, já está fervendo, reduz o fogo, que aquilo ali ele não vai aumentar o tempo de cozimento, não. Não vai acelerar, não vai acelerar nada. Já chegou na temperatura de ebulição. Isso vamos lá voltar para a escola, é física. É a lei da física que chega assim, a temperatura chegou a 100 graus, acabou, ele não vai para 110, 120. A água chegou em 100 graus, ele começa a evaporar. Exatamente. Então,
a olhar a aula de física, podendo ajudar na economia e na consciência das crianças. Ótimas explicações. Vamos agora ao outro ponto. Outra forma de você economizar dentro da sua casa é lavar o máximo de roupas, né, de uma vez só dentro da máquina. Não colocar 5 peças, depois mais 2 porque esqueceu. Tem que ter esse planejamento também, até mesmo na hora de lavar essa roupa. E esse planejamento passa pelo planejamento semanal da sua casa. Até porque se você todo dia estiver colocando roupa para lavar, você vai deixar de fazer outras coisas na sua casa. Então, colocar o máximo de roupas até o limite máximo que a máquina aguenta, porque se você passar desse limite, a roupa não vai ficar bem lavada. E talvez você tenha que colocar novamente para lavar, então não vai valer a pena. Então, juntar uma vez por semana ou 2, né, de acordo com a capacidade máxima da máquina e com a quantidade de pessoas que tem em casa. Então, para aqueles que usam a máquina de lavar, o importante é escolher, se tem muita roupa, separa as de cor, das brancas, que aí você não vai perder sua roupa, não vai estragar e depois não vai precisar substituir. E aí, sempre seguir direitinho as indicações de cada máquina, né? Da quantidade máxima de sabão em pó. Às vezes você coloca muito sabão em pó, a roupa sai com sabão em pó ainda. Então, se você desperdiçou sabão em pó, às vezes tem que gastar mais água para lavar de novo e você vai perder mais tempo. É só seguir direitinho, porque a gente tem, às vezes, o hábito de não ler o manual. De não ler o manual. Isso é batata, né? As pessoas não leem o manual e, às vezes, já tem uma plaquinha com informação mínima, né? Às vezes já tem uma setinha indicando, não passe daqui com a quantidade de sabão em pó, com a quantidade de amaciante. Não, mas essa quantidade é muito pouco para esse monte de roupa. Isso seria se eu fosse lavar a mão, que é uma outra lógica, mas a máquina, ela foi feita para isso. Ela tem os seus limites, ela tem as suas indicações, seguindo isso já vai dar certo. E sem contar que tem o hábito de limpar a máquina. Existe um processo de limpeza que muitas vezes você coloca as roupas, quando coloca uma quantidade excessiva, ou no limite, não digo excessiva, mas na capacidade máxima, reduz e suja as roupas, porque ela já está suja. Então, tem um processo que está também nas recomendações do fabricante. Limpe a máquina, que aí ela vai te dar mais resultado. Até porque, né, se não seguir à risca essas orientações, pode ter mais na frente um eventual quebra dessa máquina. Um desgaste maior da máquina, um desgaste das tuas ainda roupas. mais, né? Vai ficar sem a máquina, vai ter que comprar outra, né? E sem contar que as roupas terminam se desgastando diferente. Ok, vamos à próxima dica. Temos aqui outra tela de economia sobre a televisão, né? Não deixe a TV ligada sem necessidade. O que a gente poderia dizer? Tem gente que deixa a televisão ligada para ter a sensação de que tem alguém em casa, né? A pessoa não está só. Outros deixam para pegar no sono também, às vezes esquece a televisão ligada. Pode deixar ligada no horário do assunto do dia para você assistir e aprender mais sobre a economia, né? Mas aí em relação a se você não estiver assistindo, desliga a TV. Eu sou fã do time. Eu sou usuária assinada, porque na televisão eu durmo tranquilamente. É o meu melhor... Então, assim, é 10 minutos. 15, no máximo, eu já estou dormindo. Deitou, ligou a televisão, agarro no sono. Então, assim, use esse recurso. Porque muitas vezes você deixar a televisão ligada, não, daqui a pouco eu desligo, você agarra no sono, quando vai olhar já é de manhã, você acorda com o barulho da televisão. Então use o time. E esse time tem, né, o tempo que você quer ficar com a televisão ligada. 15 minutos, 30 minutos, 60, vai depender da tua disponibilidade. Nada, se você não está com sono nenhum, põe 60. Que na pior das hipóteses, em 1 hora ela desliga sozinha. Se você não estiver dormindo, vai ligar novamente. Vai dar mais um tempo e assim você vai. É melhor do que você correr o risco de passar a noite toda com a televisão ligada. Eu tenho quase certeza que a maioria da população desconhece esse recurso, apesar de ter no manual, né, mas é um recurso extremamente importante, inclusive para a gente não perder a hora. Se você tem uma TV dentro do quarto, ela pode se ligar sozinha. Pode ligar sozinha. Não só desligar, como ligar também sozinha e você acordar com as notícias do dia. E aí o time, acho que praticamente todas as TVs hoje tem, né? Porque todo mundo foi ao longo dos anos trocando de TV. E esse recurso do time, gente, ele é fantástico. Ele realmente é muito fantástico, porque ele se desliga sozinho. Você está se arrumando, você deixou em 10 minutos, você não precisa nem ir lá na TV, ela sozinha vai se desligar. Então, assim, você não precisa depender do ser humano para isso. Isso ele resolve sozinho. Hoje a gente tem um hábito, chega, liga logo imediatamente a televisão. Às vezes você não está nem prestando atenção, não vou ligar para esperar. Um programa. Se é uma televisão, as mais modernas, ela tem um recurso de ligue automático. Então, que eu quero assistir tal programação, liga. Naquele horário ela liga sozinha e você está
tá pronta. E também o stand-by, né? Aquela luzinha vermelha. Muita gente desconhece, acha que é um recurso obrigatório da televisão, tem que deixar aquela luzinha acesa. Não necessariamente. Se você não vai assistir, pode tirar da tomada. Pode, só que tem que ter um cuidado com as televisões de hoje. Tem muitos que já têm programações, que se na hora que você tira, você desconfigura tudo. Principalmente se você tem TV a cabo, na hora que você faz isso, desconfigura tudo e na hora que você voltar, nem sempre é tão prático, nem sempre é tão... O custo-benefício muitas vezes não compensa. Se é uma televisão que eu deixo no quarto, que eu não uso nada, deixo na cozinha, que hoje tem gente que tem televisão em todo canto, então essas sim. A principal nem sempre é a mais recomendado fazer isso. Ok, vou pedir licença agora aos convidados. Você que está em casa, tem dúvidas ainda sobre o tema, quer participar, pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. A gente lembra que o número mudou, agora você vai mandar sua pergunta através do 99177-4828. 99177-4828, deixa sua dúvida. No próximo bloco do programa vamos ler e responder a sua dúvida ao vivo. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje estamos falando sobre custo de vida. E em 2017, os alimentos eles deram uma trégua no orçamento do brasileiro, com uma queda inédita de 5,3% no acumulado em 12 meses até novembro do ano passado. Mas será que essa queda ela vai se repetir agora em 2018? Então, vamos ver na reportagem que a gente vai conferir a partir deste momento. Será que vai se manter essa queda nos alimentos? Sim ou não? A resposta vem na reportagem do Magdiel Nayal. Confira. Os alimentos ficaram mais baratos e influenciaram no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de 2017. O resultado foi o IPCA abaixo do 3% pela primeira vez desde 1999 e a inflação oficial menor que a meta estabelecida pelo governo. Isso apesar das altas no gás de cozinha e nos preços dos combustíveis. Essa parte de alimento sofreu uma redução significativa em virtude de uma super safra que houve no grãos, mas como isso é uma cadeia e houve uma redução em todos os segmentos. Quem teve peso importante na queda dos preços dos alimentos foram os cereais e os tubérculos. O feijão, por exemplo, está 40% mais barato que no ano passado, por conta da super safra de grãos, que cresceu 30%. O feijão ele realmente teve uma queda muito acentuada por conta do aumento da área cultivada o ano passado, então ele teve uma produção, ele chegou ao nível de 3.400.000 toneladas, isso é a produção histórica, até acima da produção histórica de feijão, que é em torno de 3.300.000. E eu posso assegurar à dona de casa que, sobretudo, o feijão ele não tem espaço para ter grandes aumentos. No Centro de Abastecimento de Pernambuco, o Ceasa, o inhame está 42% mais barato e o preço da batata doce caiu 20%. Mas nem todos os preços caíram. E em contrapartida ao feijão mais barato, o consumidor já começou a sentir a alta no valor das hortaliças. Teve muita mudança, viu? Tomate principalmente, tomate pipocou. Pipocou. Assim tá até bonzinho, não tá tão caro, mas o tomate deu um aumento, viu? Absurdo. O tomate, a batata inglesa, o chuchu e a cenoura estão mais caros devido ao período de entre-safra. No Ceasa, o quilo do tomate variava entre R$ 5 e R$ 6 reais. E essa média de preços deve ser mantida. Com relação às hortaliças, o primeiro semestre é caracterizado por uma oferta menor, por conta justamente das condições climáticas, porque tem excesso de chuvas. Então, no caso do tomate, eu não vejo espaço para ele cair no curto prazo, não. Ele pode oscilar para baixo, para cima, mas pequenas oscilações. Ele vai se manter com um preço elevado, provavelmente até junho. Pois bem, até junho vai ter esse preço elevado. Daqui a pouco a gente vai falar muito mais sobre o tema. Será que a expectativa é de queda, né, em outras coisas, né, que no final de contas vêm a pesar ali nas suas contas no final do mês? A gente vai ver agora as maiores altas do ano passado. A gente, aproveitando que fomos à feira, né, até o Ceasa, para ver mais ou menos o que aumentou de preço, o que não aumentou. A gente tem aqui alguns insumos, né, alguns produtos que a gente consome todos os meses.
e os que tiveram mais alta em 2017, e a gente vê e tem essa expectativa. Será que vai continuar assim alta em 2018? Daqui a pouco vamos trazer mais informações sobre isso, mas a gente lembra que o peixe teve uma alta de 32,47%, peixe pintado. A cenoura fechou 2017 com 18,24%, né? Mais alta o valor, o botijão de gás, o gás de cozinha teve uma alta de 16%. Que a gente falou no começo do programa, no decorrer também do nosso programa, essa alta significativa. Aí também teve alta no vinagre, no peixe, mais uma vez o peixe, né? A manga, plano de saúde 13,53%, creche, leite de coco, farinha de arroz, tempero misto. São algumas altas de 2017 que a gente fica nessa expectativa. Será que isso vai se manter ou vai ter uma queda? Precisa um tempinho a mais para saber, né? Se vai se manter assim em alta ou algum desses produtos aqui podem baixar de preço. Alguns produtos, como vinagre, farinha de arroz, o consumo é muito pequeno. Então, assim, o impacto dele no orçamento, mesmo com esse elevado índice que aconteceu, mas o que se usa é muito pouco. Diferente de você comparar com a tomate, que está presente em quase todos os pratos do dia a dia. Quando você olha o feijão, você diz, o feijão cai, mas feijão está todo dia na mesa do brasileiro. Então, assim, a quantidade que você usa é diferente. Então, assim, a gente tem que pensar no que cresceu, mas também no que aquilo está impactando dentro da minha mesa. Qual é o orçamento disso aí dentro da minha mesa? Consome muito? Não sei. E alguns produtos, eles são sazonais, né? Então, tem um momento do ano que ele vai estar mais caro, outro ele vai estar mais barato, mas a gente pode fazer algumas substituições. E a gente também pode lançar mão de utilizar mais aquilo que está mais barato nesse período, né? Fazer algumas trocas, principalmente fruta. Uma época a banana está mais cara, outra é a uva que está mais cara, outra é a maçã. Então, mas naquele momento que elas estão mais caras, outras vão estar mais baratas. Então aí a gente vai, né, lançando mão dessas mais caras e consumindo outras mais baratas. E aí vai equilibrando para não estourar tanto o orçamento. É aprender a olhar para a feira de maneira diferente. Sair daquela rotina. Manga cresceu. Então vamos para o melão, vamos para o abacaxi, que caiu agora, é diferente comparado com o que estava há um ano atrás, há 6 meses atrás, por exemplo. Então vamos mudar e adaptar a mesa. Vamos agora mais altas, né? Mais preços altos em 2017. Tangerina entra com alta de 20,08%, a banana prata 19%, açúcar refinado, mandioca, tem também banana da terra, leite condensado, mamão e outro tipo de peixe aqui. Então, são olha produtos só, que caíram, puxaram, né? Esses que caíram, na verdade, né? A gente viu que teve a alta e agora as baixas. A manga cresceu, a banana baixou. Então a gente troca, a gente sai fazendo substituição. O açúcar teve uma queda significativa, o mamão para incluir na receita. Olha, outro peixe que também caiu. Então, assim, é trocar, é sair do hábito. Vamos aproveitar e ampliar, né? Ampliar o leque. Esse leque de opções. A gente viu, né? Baixas e altas aqui. Você acompanhou esses itens que subiram, aprendeu também que quando um está em alta, procura o que está em baixa, porque a expectativa para este ano não é muito animadora. O comportamento, né, benéfico desses produtos consumidos em casa, que foram verdadeiros mocinhos na inflação do ano passado, não deve se repetir. As previsões apontam que a safra de grãos em 2018 deve ser quase 10% inferior à colheita recorde do ano anterior, no caso de 2017. E além da alimentação, que representa 25% dos gastos das famílias, outros itens também devem fazer papel de vilões na cesta de compras dos brasileiros, como a tarifa da energia elétrica, como falamos aqui no nosso programa, o preço da gasolina também, que devem ter alta superior a 10% cada. Tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? Quando vai fazer o planejamento final. Gasolina aumenta, consequentemente, né? Esses produtos para chegarem no supermercado, né? Precisa ter um transporte. Isso. E esse valor que foi reajustado, ele é repassado ao consumidor. Totalmente. Totalmente. Quando a gente vê o combustível, o impacto do combustível hoje, ele tanto direto, porque hoje nem o transporte público, a gente sabe o problema que tem, a insegurança que tem, por isso que o trânsito está do jeito que está, caótico, a quantidade de carros na rua, porque você passou a ser quase uma necessidade. Vem o direto e vem o indireto, porque
todo o nosso transporte é feito por via terrestre. A gente não tem a rede ferroviária utilizada como deveria, que poderia ser muito mais bem aproveitada. Rede marítima. Não tem rede marítima, apesar do litoral que nós temos, dos rios que nós temos, não utilizamos. Então, assim, tudo depende de combustível e tudo vem diretamente para o nosso bolso. A gente observa, né, uma alta de 10% mais ou menos. O salário mínimo aumentou 1,8%. Olha só a diferença. Você vê, né, como é que é estrondosamente, é discrepante, né? Não acompanha esses aumentos. O aumento do salário mínimo, ele não acompanha o aumento da inflação, nem esses reajustes, pequenos ou grandes, ele sempre está no rabo da fila, né? Ele sempre está lá no final. Então, assim, sempre a gente tem que ficar tentando fazer os ajustes necessários para que a conta não estoure mesmo, né? Ou não estoure muito, porque ela vai estar sempre estourada. A gente falou dessa expectativa, não é muito animadora para este ano, porque teve também uma redução de 10%, né, na safra de grãos para 2018. A expectativa é que seja de quase 10% inferior à do ano passado. Isso também influencia. Muito. O que é que a gente tem que aprender? Evitar o desperdício. Se você cozinha um feijão que todo dia está na mesa e ele vai crescer. Quando a safra de grão cai, o primeiro passo vem o feijão. Então, na hora que ele cai, você vai cozinhar. Então, hoje você não pode se dar o luxo de perder. Tem que aproveitar, cozinhar a quantidade de uma vez só por conta do gás. Exato. Aí, o que sobra? O que as pessoas faziam? Cozinhavam 1 quilo de feijão, não, eu vou cozinhar porque economizo o gás. Só que o que sobrava desperdiçava, porque não guardava de forma adequada, então ia para o lixo o feijão e o gás que você utilizou. Então, o tiro saía pela culatra. Então, é muito importante que aprenda a armazenar, separe em potes pequenos, para não ficar congela, descongela, congela, descongela, não. Separe em porções, aquela porção é a porção do dia, da família. Com o tempo, você vai se habituando e sabendo que quantidade ideal é essa de separar os potinhos. Isso com feijão, com arroz, com a carne, o princípio é o mesmo. O princípio ele vai ser o mesmo. Aproveitar melhor as hortaliças que a gente utiliza. Inclusive, onde eu trabalho, né, no Instituto Agronômico de Pernambuco, a gente, desde o ano passado, a gente está oferecendo de forma gratuita para toda a população um curso de implantação de hortas orgânicas. Mas assim, não se assustem, porque não é para quem tem quintal. É para quem tem vontade. Ou seja, a sua horta ela pode ser 3 vasos na janela, né, da sua casa, ela pode ser numa parede, ela pode ser no chão também, pode ser uma horta vertical ou horizontal. Então, lá no IPA, né, que é a sigla do Instituto Agronômico de Pernambuco, que fica no Bongi, é um curso que a gente oferece durante 1 mês. Você precisa ter a disponibilidade de 1 vez por semana, fica conosco o dia todo. Então, o que é que a gente ensina? A gente ensina desde fazer coleta de solo, para quem precisa fazer uma coleta de solo e uma análise, para a gente fazer as correções necessárias, até o último módulo, que são 4 módulos, onde a gente vai aproveitar o máximo daqueles alimentos. Como são alimentos orgânicos, então a gente pode consumir talos, folhas, cascas e tudo. Então, inclusive, esse último módulo, quem dá normalmente sou eu. Então, assim, eu adoro estar nesse módulo, porque a gente discute muito essa questão do aproveitamento máximo desses alimentos. E aí a gente parte do princípio da alimentação normal do brasileiro, que a gente consome, do arroz, do feijão. Então, a gente ensina várias dicas para a gente poder aproveitar ao máximo. É totalmente gratuito, totalmente gratuito. Basta você querer, né, participar, ter disponibilidade de ficar de 8 às 5 da tarde com a gente. E aí, qualquer pessoa daqui da região metropolitana de Recife pode, inclusive, quando for participar do curso, levar sua marmita. A gente tem onde guarda, né, tem uma geladeira, tem micro-ondas. Se não quiser gastar comendo fora, leva a sua porção, se alimenta. Então, para quem quer, né, participar, a gente já tem inscrições abertas para o mês de março. Fevereiro a turma já está fechada. Você pode se inscrever pelo e-mail, Horta em Todo Canto, porque é de um programa do governo do estado chamado Horta em Todo Canto, né? Então, já parte do princípio que você só tem o desejo de ter uma hortinha dentro de casa. Então, hortaemtodocanto@gmail.com. E aí, o que é que a gente dentro do programa vai ensinar? Quando você aprende a cultivar, quer seja coentro, cebolinho, tomate, cenoura, você deixa de comprar. E aí a gente ensina, além de plantar, a gente também ensina a armazenar de forma correta. E aí você consegue reduzir um pouquinho o custo
de alguma dessas coisas que você teria que comprar diretamente, né? Você troca o custo de comprar um molho de coentro pelo aquele que você tá plantando em casa. Então, assim, não é para quem tem espaço, é para quem tem vontade. Os espaços a gente adequa a todos. Agora eu vou pedir licença aqui às nossas convidadas, vamos dar uma pausa na nossa conversa, porque eu quero chamar a sua atenção. É que começa nesta quinta-feira, dia 25, e vai até o domingo, dia 28, a 18ª edição do Congresso de Adolescentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. A abertura acontece às 18 horas, às 6 horas da noite da quinta-feira. Já na sexta e no sábado, nos turnos da tarde e à noite, tem programação. No domingo, dia 28, no turno da manhã e à noite, tem o grande encerramento. Guarda o teu coração é o principal tema dos estudos bíblicos que serão ministrados no Congresso. E a gente lembra que este Congresso é o maior evento voltado para os adolescentes do estado de Pernambuco e proporciona a todos os participantes momentos de louvor, de adoração e meditação na Palavra de Deus. Aqui fica o nosso convite a você para participar do 18º Congresso de Adolescentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. O tema deste ano, Guarda o Teu Coração. Fica o recado, a abertura oficial na quinta-feira, às 6 horas da noite. A gente agora vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às dicas. Vamos conferir aqui as oportunidades disponíveis. 10 vagas para serralheiro, 10 vagas. A exigência para preencher essas vagas é que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 957 é o salário. 10 vagas para serralheiro. Vamos a mais vagas de emprego. Agora tem 10 vagas para analista de controle de qualidade. São 10 oportunidades, exigência de ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.100 é o salário, 10 vagas para analista de controle de qualidade. Próxima oportunidade, vamos conferir juntos. Agora temos uma vaga para enfermeiro, uma oportunidade com ensino superior completo à exigência, 6 meses de experiência, R$ 1.654 é o salário, uma vaga para enfermeiro. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Para você preenchê-las, é preciso que você procure o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155, Avenida Rio Branco, número 155, o telefone para contato é o 3355-2900. A gente lembra que essa última vaga para enfermeiro, a exigência é que você tenha ensino superior completo. Vai procurar a agência de emprego, né, localizada na Avenida Rio Branco, número 155, no telefone 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. Vamos seguir agora com o nosso programa respondendo as dúvidas. Chegaram algumas perguntas através do nosso WhatsApp. A gente vai repassar aqui as perguntas. Você ainda tem dúvidas? Pode mandar para a gente. 991774828 é o nosso novo número do WhatsApp, 991774828. Temos aqui uma participação muito interessante, a gente vai repassar aqui para as convidadas. É a dúvida do nosso telespectador Erivaldo Antônio, ele que é de Jaboatão dos Guararapes, ele quer saber o seguinte: como distinguir, né, o pirangueiro, mão de vaca, popularmente falando, daquele que está sempre querendo economizar? Ele está dizendo que está muito interessante as dicas, muito interessante o assunto. Ele fala, né, já me preocupo com um troquinho a mais, já faz tempo que eu tenho essa preocupação. Um abraço a todos, é a dúvida do Erivaldo Antônio. A diferença do mão de vaca, do pirangueiro, para quem está querendo economizar. Erivaldo, o pirangueiro é aquele que abre mão até da sua qualidade de vida para poder guardar dinheiro. Guarda o dinheiro sem objetivo nenhum, com o objetivo de simplesmente não gastar. E muitas vezes termina gastando do coleguinha. Esse aqui é o pior. Já o que é econômico, que é o consciente, o que é que ele faz? Ele
corta desperdício. Ele gasta com sabedoria, ele gasta com coerência e não faz besteira com o dinheiro dele porque ele tem um objetivo. Seja comprar um bem, seja comprar um celular novo, seja comprar uma roupa, fazer um curso, fazer uma viagem. Ele tem um objetivo, então ele deixa de gastar, deixa de desperdiçar para um objetivo final. Já o pirangueiro não. Ele não quer gastar o dele com qualquer coisa e sem objetivo nenhum. É só se aproveitar. Essa é a diferença. Ok, dúvida respondida para o nosso telespectador. A gente segue aqui com mais participações. Você tem dúvidas, pode mandar para a gente que a gente vai ler e responder ao vivo. Temos aqui uma pergunta interessante, né? Se o preço dos alimentos ele sofre alguma influência dos preços do mercado internacional. Olha só, uma pergunta bem elaborada. A gente falou da safra, falamos da gasolina, quando você tem um aumento também influencia, mas o preço dos alimentos sofre com influência do mercado internacional? Alguns sim, né? Porque principalmente aqueles que são negociados em dólar. Né? Esses que eles sofrem sim influência e aí acaba sobrando para a gente que compra em real. Né? Que não está trabalhando com dólar, sim, compra em real. Mas a maior influência na alta dos nossos preços é a carga tributária e a sazonalidade deles, né? O seca, o chuva, isso sim é o que é o vilão da alta do preço dos nossos, principalmente dos nossos alimentos. Tem uma dúvida, né, que muita gente daqui da produção do programa ficou interessada em saber a resposta dessa pergunta, se é possível ser feliz sem dívidas. Será que é possível ser feliz sem dívidas e qual o caminho para ter essa felicidade sem dívidas? É possível sim ser feliz sem dívidas. O primeiro passo é ter a consciência, é sair das dívidas. Dívidas, ela termina sendo um grande, vamos dizer, um hábito. Tem pessoas que têm o hábito de se endividar. Tudo que quer fazer, tem que parcelar, tem que comprar. E eu estava, inclusive, conversando com um dos colegas aqui, dizendo o seguinte, quando você tem uma parcela, tem uma prestação, você se endividou e foi obrigado a renegociar. Você ficou com uma parcela muitas vezes alta, de 200, 300 reais, e ter que pagar porque foi o jeito. E você sobrevive, sofrido, e você diz assim, poxa, se eu tivesse hoje 300 reais, hoje eu saberia o que fazer com ele, eu ia aproveitar muito melhor. Aí aparece assim uma fada e te diz assim, ó, todas as suas dívidas estão quitadas, você não tem mais esses 300 reais. Em pouco tempo você vai fazer de novo, porque você já ficou nesse hábito de se endividar. Aí o que é que acontece? É por isso que eu sempre fui consultora financeira e há pouco tempo passei a ser coach, coach financeira, para poder o quê? Começar a ver por que essas pessoas estão devendo, qual é o hábito, a relação dela com o dinheiro. Será que está trazendo alguma herança do passado para essa relação que ela tem hoje com o dinheiro? Seja para gastar demais, seja para se endividar. Então, muitas vezes o dinheiro passa a ser culpa. Você, às vezes, já peguei caso de ter pessoa se sentir culpado por ter dinheiro, tá numa situação melhor do que as pessoas que estão convivendo com você. Então, dá sim para ser feliz e sem dívidas. É só questão de focar. Sai das dívidas, que só isso já vai te fazer feliz. A gente fez essa pergunta, né, porque é o endereço, né, do blog da Aldineide Rios, que está aqui nos ajudando a compreender mais sobre o tema. felizsemdividas.blogspot.com.br. E nele está com as dicas hoje de como economizar na conta de energia. Bem interessante e bem linkado ao programa. Se não fixou, né, naquelas dicas que a gente passou. Vai lá, visita o blog que tem algumas dicas interessantes. Interessante, né, o uso da tecnologia para ajudar também no orçamento familiar. Tem planilhas disponíveis, tem aplicativos, o que mais a gente pode encontrar na internet para ajudar? No próprio blog, ele já tem assim, do lado, acho que do lado esquerdo tem lá, um link planilhas. Você clica em planilhas, vai aparecer várias postagens que eu já fiz no decorrer do tempo, ajudando você a organizar. Porque quando você faz esse planejamento, ele ajuda você a gastar menos, ajuda você a sair dessas dívidas. Então, para você ter ideia, tem uma planilha lá de presentes que você dá no final do ano. Mas, Aldineide, de presente, sim. Você sempre dá presente de aniversário para tua mãe, para teu pai, para teu irmão, para teu filho. Tem dia das crianças que você não deixa passar em branco. Dia dos namorados que você não deixa passar em branco. Então, tem aqueles presentes que é bem direto, que você é obrigado. Então, se você se programar, ele vai ter... Você vai olhar com ele já dentro do orçamento. Você pode comprar o presente do Natal agora nas promoções de janeiro, inclusive. É muito interessante. Pois é, você isso, diz assim, né? poxa vida, o presente da minha mãe. Minha mãe está louca por um
Um objeto que eu vi, estou vendo ele agora com preço, por que eu tenho que comprar no Dia das Mães, que é bem mais caro? Eu posso ver esse mesmo objeto hoje. Olha, poxa, interessante, o Dia dos Namorados, isso aqui vai gostar bastante. Compra agora. Isso, você se planejando, você vai comprar um presente extremamente assim, valioso pela metade do preço. Isso, é verdade. Tem também algo muito interessante, né? O controle dos gastos com o cartão de crédito. O cartão de crédito, às vezes, entra como um vilão, né? Esse dinheiro de plástico que muita gente cai, né, na armadilha de utilizá-lo sem freio e termina se endividando. Eu não digo nem que é às vezes, é quase sempre é um vilão, né? Ele tem sido um vilão porque aquela sensação de que você pode tudo, né? Você pode não ter 5 mil reais no bolso, mas você tem 5 mil reais de saldo de positivo no cartão de crédito. Então, assim, essa sensação é que as pessoas não conseguem lidar. E aí, pensa que não vai pagar. Né? Eu vou comprar hoje, mas na hora que compra, esquece que você vai pagar. E esquece que você já tem outras contas a pagar nos meses seguintes, principalmente quando parcela, que aí vai somando. No final das contas, o mês não vai dar para você, o dinheiro que você vai receber no mês não vai dar para você pagar aquilo que você assumiu como compromisso com o cartão de crédito. E um alerta muito importante, cartão de crédito, você emprestar é o grande risco. Hoje, o maior número de endividados, dos super endividados pelo PROCON, são pessoas que emprestaram seu nome. Seja emprestar o cartão de crédito ou seja emprestar o próprio nome para ter empréstimo em um banco. Se aquela pessoa já não tem esse limite de crédito, é porque por algum motivo no passado ela ficou impedida. Será que ela vai te pagar? E a partir do momento que ela não paga, a dívida é tua. Então, se a dívida é sua, você tem que ter muito cuidado a quem empresta. Então, tem gente que não sabe dizer não. Mas é melhor perder só o amigo do que perder o amigo e o dinheiro. Porque é isso que vai acontecer. Vai perder os dois. Vai perder os dois. É muito sério, né, isso? De muito emprestar sério. O cartão, emprestar é o maior cheque. índice de endividamento. Além do descontrole, está em segundo lugar, o primeiro é emprestar um nome. Ok, vamos conferir agora mais participações. Tem muita gente interagindo, muita gente falando que está gostando das dicas, que vai colocar em prática essas observações que foram repassadas no decorrer do programa. Tem outra aqui, em momentos de crise financeira, a criatividade é aflorada? Querem saber a opinião das convidadas, né? A Bruna Carla, ela quer saber se em momentos de crise financeira, essa criatividade ela ainda é mais aflorada e estimulada, melhor dizendo? Não deveria, né? Não deveria. Não deveria. Mas acaba sendo porque você tem que lançar mão de estratégias para poder continuar mantendo o seu padrão de vida ou até não perder, né, coisas básicas, porque alimentação, vestuário, moradia são questões básicas que você não pode se desfazer. Então, a questão da criatividade entre você, por exemplo, estou precisando comprar um celular. E aí o meu celular já não serve mais para nada, já não presta mais para nada. O que isso acontece, né? Esses aparelhos ficam obsoletos. E aí você, ao invés de ir na loja comprar um novo, lança a mão de sites que vendem aparelhos que você pode negociar com pessoas que comprou um que faz 2 meses, mas está precisando se desfazer. Aparelhos novos a gente consegue comprar, por exemplo, às vezes pela metade do preço. A pessoa comprou ou ganhou um aparelho, tem vários sites aí, nas mídias, nas redes sociais, a gente encontra grupos, né, que às vezes troca. Eu tenho um aparelho celular, estou precisando de um sofá. Então faz uma troca, faz um escambo. Né? Então essas coisas têm sido, inclusive, mais afloradas nesses momentos. As pessoas às vezes têm 20 pares de sapato guardados. Não sabe o que fazer, mas eu estou precisando comprar um colchão. Aí começa a olhar para os pares de sapato, vou transformar aquilo tudo em colchão. E aí acaba oferecendo, vende ou compra, né, no valor, então complementa. Então, mas isso começou a aparecer mais fortemente depois da crise. Foi. A crise tem um lado sofrido, mas também tem um lado de consciência, que as pessoas, alguns perderam o emprego, tiveram que assim se adaptar de uma forma assim abrupta, pessoas que tinham 10 anos, 15 anos, 20 anos de empresa e perderam o emprego. E de repente teve que se ver no universo de se adaptar a uma realidade que o emprego às vezes até consegue quando tem uma qualificação melhor, mas com salário mais baixo, já que a oferta de pessoas desempregadas é tão grande. E, por outro lado, tem aquelas que ficaram com medo de perder o emprego e ficar endividado. Passaram também a reduzir e a organizar melhor esse orçamento. Então, esse momento essa criatividade aflora nesse momento. Agora, é importante não perder isso. Saber que não foi nesse momento. Aproveita esse ensinamento sofrido, mas que foi um ensinamento para utilizar para todo sempre.
Depois que se cria esse hábito, né, fica mais fácil dar sequência. É verdade. Temos aqui uma última participação. A pessoa quer saber o seguinte: uma dica das convidadas, é mais barato comprar nas feiras ou nos supermercados? Depende do que você vai comprar. Normalmente tem esses supermercados que vendem atacado, né? Os gêneros secos que a gente chama feijão, arroz, eles muitas vezes, se a gente comprar o fardo, né, ou uma quantidade mínima que já sai na quantidade de atacado, às vezes vale a pena, porque tem supermercados que oferecem a partir de 6 unidades, o preço já cai um pouquinho. E aí, se você se planejar, você pode conseguir comprar essa quantidade, mesmo que não use tudo durante o mês, mas você deixa para o mês seguinte. Mas uma coisa que é importante lembrar é o prazo de validade. Né? Você pode comprar um fardo de feijão, mas ele não vai ter uma validade que você vai conseguir consumir. E aí você vai acabar perdendo aquilo que você comprou. E uma outra forma também de garantir alguns descontos é, se você não consome tudo, você pode comprar com outras pessoas, às vezes com o vizinho, com a mãe, com um colega. Você junta aquele grupo, vai para o supermercado, você compra o fardo e você depois divide. Então, isso é muito variável. Às vezes a gente consegue comprar algumas coisas mais baratas na feira e outras mais baratas nos supermercados. Mas, normalmente, dentro da feira, você tem uma oportunidade de comprar menores quantidades e, às vezes, mais barato. Você não vai levar para casa uma caixa de tomate. Você vai acabar estragando. E algumas vezes no supermercado, ele lança a mão o dia da verdura. Isso. O dia verde. Esses dias, normalmente, alguns supermercados têm preço bem mais barato do que a feira, porque é um dia que ele tem baixo movimento dentro do supermercado. Então, a maneira dele atrair as pessoas para comprar um tomate que está custando 20% a menos do que a feira, mas em compensação vai comprar outro produto que termina sendo mais caro. Então, assim, se lançar mão desses dias estratégicos, ir lá comprar a tomate e ir para casa, vale a pena sim, que nesses dias específicos muitas vezes são mais baratos. É o dia da carne, o dia do peixe, o dia da verdura, é verdade. Deixa eu pedir licença às convidadas, porque a gente fez aqui no começo do programa uma pergunta, foi a nossa enquete, e a pergunta de hoje foi a seguinte: você pesquisa bastante antes de fazer uma compra para economizar nas contas de casa? Olha só, 43% das pessoas que ligaram e participaram disseram que pesquisam bastante. 57% falaram que ainda não. A gente espera, né, que esse número venha a mudar nas próximas pesquisas, que esse pesquisar, né, seja um hábito, se torne um hábito. A gente agradece a você que ligou e já foi bem menor, viu? 43%. Mas ele já foi muito menor e já cresceu. E outras vezes, né? Acho que as pessoas estão aprendendo, né? Com essas dicas importantíssimas que vocês repassaram, não tem quem não aprenda. Só não aprende quem não quer. Queria agradecer aqui a ajuda das convidadas no programa de hoje. Aldineide Rios, consultora financeira, coach financeira também. Muito obrigado por sua participação. Você, considerações finais, fique à vontade. Gente, o que eu quero só assim, é consciência, é hábito. Toda mudança de hábito, ela não é fácil, mas é necessária. E a partir do momento que a gente incorpora, naturalmente você vai começar a fazer pesquisa, vai inverter esses 43% rapidinho. Mais uma vez, Aldineide, muito obrigado pela sua participação. Ana Paula Gomes, economista doméstico, muito obrigado pela participação. Considerações finais, fique à vontade. Pois é como sempre, né, é um prazer estar aqui com vocês. E são coisas que a gente pode fazer, né, de pouquinho, no dia a dia, vai incorporando algumas dicas, vai revendo algumas posturas e, no final das contas, a gente vai conseguir fazer uma ampliação dessas dicas e ela vai deixar de ser dica. Né? Ela vai deixar de ser dica e vai passar a ser o seu dia a dia. Como o hábito que você tem ao acordar, escovar o dente, que isso é uma coisa que é ensinado, né? Que a gente vai aprendendo. Então, essas outras dicas, elas vão deixar de ser dica e vai passar a ser o seu hábito normal. Nem vai doer e todo mundo vai sobreviver. Mais uma vez, muito obrigado às convidadas. Obrigada. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!